Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora das lives das terças-feiras, aonde a Márcia e eu estamos juntos nessa série de lives falando sobre a causa emocional das doenças. E hoje a Márcia está de volta, ela voltou para as nossas lives, ouvem os tambores. A Márcia está de volta às nossas lives das terças-feiras. Para você que sentiu falta dela na última terça, hoje ela está de volta aqui, trazendo a causa emocional das doenças, mais 4 doenças, para que você possa entender, compreender, olhar para as suas questões internas, externas, dos teus familiares, dos amigos e compreender que tudo tem uma causa, tudo tem uma origem e essa origem vem lá do campo espiritual, passa para o mental, emocional, até chegar no nosso físico. E o corpo ele é fofoqueiro, o corpo fofoqueiro vai dizer aonde está a questão emocional que nós precisamos analisar. A Márcia já está aqui, já vou autorizar aqui para entrar ao vivo aqui comigo. E nós... Ó, fez um barulho aqui. Fez um barulho. Estou falando que é o 13 Atlas. Agora, depois do 13 Atlas, apareceu mais um. Tem o C 2025 R Swan. É mais um visitante interestelar que está no cosmos, que está atrás do 13 Atlas. O que será? Eu falei sobre isso no Café com Terapia hoje de manhã. Se você não assistiu, assista. Todos os cafés estão aqui, todas as lives que eu e a Márcia fizemos também estão aqui no Instagram, estão lá no nosso canal no YouTube, estão no canal da Márcia, no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. Quero dar boa noite para Eliana, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Vai, quem está entrando aqui, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. A Márcia já está aqui, vamos ver se a Márcia consegue entrar, se ela consegue entrar ao vivo aqui comigo. Vamos de novo, estou falando, é o 13 Atlas, agora tem outro visitante que eu acho que está interferindo nas nossas lives. Vamos de novo, não vamos desistir, vamos buscando, né, entrar ao vivo para que a gente possa seguir nessa super live das terças-feiras. Boa noite, Márcia! Seja Boa bem-vinda! noite! Finalmente, já tava ficando nervosa. Pensei, poxa vida, será que hoje eu não vou conseguir entrar na live? Ah, deu tudo certo, deu tudo certo. Seja bem-vinda novamente. O pessoal sentiu tua falta na semana passada. Ai, gratidão, gente. Eu também senti a falta de todos. É sempre muito bom estar aqui com todo mundo, né? As nossas terças têm um brilho diferente. Verdade, verdade. A gente vai criando uma egrégora, as pessoas vão nos acompanhando, assistindo ao vivo, assistindo na gravação. Então a gente vai compartilhando todo o conhecimento. Quero dar boa noite para a Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E, Márcia, hoje, então, mais 4 doenças. Mais 4 doenças. Vamos falar um pouquinho mais sobre a causa emocional das doenças, né? Para a gente ter cada vez mais consciência que as nossas emoções, elas vão sempre vir a afetar o nosso corpo físico, mesmo que não seja na hora, né? Porque por estudos a gente tem a ideia de que geralmente uma doença se manifesta um ano depois da gente ter tido todos aqueles sentimentos, né, que provocam uma determinada doença no nosso corpo físico. Então, não é de imediato, né, gente? Mas para a gente já começar a trabalhar melhor as nossas emoções para evitar o adoecimento do físico. E se a gente não conseguir evitar, mas pelo menos se conhecer melhor para poder daqui a pouco se ajudar num processo de cura de algo que já manifestou no físico, né? Verdade. Lá no final da live tem orientação do tarô para você. Estou aqui com as 78 cartas do tarô. Então, lá no final vai ter orientação para a sua vida.
E, Márcia, para o pessoal que está entrando agora, está conhecendo as nossas lives a partir de hoje, né? Como é que é essa questão, então, das doenças? Tem a questão dos corpos, a última live tu trouxe a plaquinha ali, para E hoje eu explicar trouxe. novamente para o pessoal relembrar também, como é que funciona esse estágio dos corpos que nós possuímos e que a doença possa se manifestar. Hoje eu trouxe a plaquinha de novo, gente. Ela tá aqui porque teve uma live que eu não pude mostrar ela porque ela estava ocupada num tratamento. Mas nessa placa eu gosto dela porque ela mostra direitinho os nossos chakras e os nossos corpos. Esses aqui, esse é o nosso corpo físico imediatamente e a gente tem mais 6 corpos sutis, né, gente? E em cada um desses corpos a gente tem uma determinada informação. Então, assim, primeiramente, após o nosso corpo físico, é o nosso corpo etérico. Basicamente, é esse aqui, esse primeiro, o mais laranjinha aqui, que a gente chama de aura, que a maior parte das pessoas vê, né? O nosso próximo corpo é o nosso corpo astral. Esse amarelinho aqui, ele é o corpo astral e é o corpo onde a gente carrega as nossas emoções. Então, é nesse corpo, a gente sempre pensa que as emoções estão aqui no nosso cardíaco, ou estão as densas no nosso plexo solar. Mas não, né, gente? Na verdade, elas estão aqui, no nosso terceiro corpo sutil, no nosso corpo emocional. Então, é ali que, na verdade, as nossas emoções se manifestam. E é ali que a gente vai sentir as nossas emoções, ao contrário do que Márcia, o teu som aqui ficou. Entrou uma interferência agora aqui na imagem. Está conseguindo me escutar? Está conseguindo me ver? Tem uma interferência aqui entrando na live. Pessoal que está nos assistindo, como é que está chegando o som aí para você? Eu tô falando, é a interferência do 13 Atlas. 13 Atlas está interferindo. Agora eu falo tanto do 13 Atlas que ele está interferindo diretamente na nossa live. Como é que está chegando o som? O pessoal que está ao vivo aí, está conseguindo escutar, está conseguindo ouvir? Provavelmente, acho que a Márcia não está me ouvindo. não, não estava te ouvindo. Ah, agora a Eliana colocou Agora ali. voltou. É, eu não estava mais te ouvindo. Aconteceu algum problema no áudio. Eu acho que é a interferência dos alienígenas. E eu vou te Os dizer, alienígenas estão interferindo na nossa live. Eu estou e a falando tanto no tua, Trans Atlas e que eles estão se manifestando. e a tua imagem tá bem borrada para mim. A tua imagem não está nítida. Daqui a pouquinho, talvez a imagem ela volta. Acontece isso. Ela fica muitas vezes borrada, ela volta. Mas vamos seguindo. Qualquer coisa a gente volta, recomeça, para que a gente possa continuar a nossa live. Os alienígenas agora começaram a se manifestar na live. Isso acontece nas lives da Mônica de Medeiros. Quem acompanha as lives da Mônica de Medeiros sabe que isso acontece nas lives dela, nessas interferências estelares. Vamos lá, vamos continuar falando dos corpos sutis. Então, onde paramos, gente? Vocês estavam me ouvindo ou eu vi que a Eliana comentou que estava somente o áudio do Pietro. E aí, Exato. em qual parte será que vocês pararam de Terceiro me corpo. ouvir? No Terceiro terceiro, corpo. no Isso. terceiro corpo. Então vamos voltar, né? Que é o nosso corpo aqui, o nosso corpo emocional. E aí depois a gente tem o nosso corpo que a gente chama de mental inferior, que é o corpo emocional, não, desculpa, é o corpo astral da nossa inteligência. Depois a gente tem o mental superior, que é esse azulzinho claro aqui, gente, que é o
corpo da nossa missão de vida, que é onde estão ligadas as nossas missões, para o que nós viemos para a Terra, para evoluir, para ajudar, enfim, o nosso processo de evolução. Depois a gente tem o nosso corpo búdico, onde a gente carrega a nossa memória cósmica. E então a gente tem o nosso corpo átmico, que é a nossa centelha divina, que é a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Então, a gente pode observar bem, o nosso corpo físico mais os 6 corpos sutis, que estão totalmente ligados aos nossos chakras. Muito bem. Então, os 7 corpos, e cada um está conectado com o outro. Quando um não está bem, o outro não vai ficando bem, e assim vai chegando até o físico. Então, a importância de cuidar, então, da parte física, mental, emocional, espiritual, dentro do todo. Exatamente, é muito importante, porque quando a gente começa com o primeiro desequilíbrio que a gente vai sentir é sempre nos nossos chakras, né? A gente vai desequilibrando os chakras e depois a gente começa a desequilibrar os nossos corpos e os órgãos e sistemas que estão ligados. Então, automaticamente, quando a gente começar a desequilibrar os órgãos e sistemas, é o momento que a doença se manifesta no nosso corpo físico. Olha, que interessante a gente aprender tudo isso para podermos nos observar qual parte do corpo que dói, qual doença está se manifestando, para que a gente possa ter um comprometimento da mudança e de começar a fazer diferente pela nossa vida. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E qual é a primeira doença, para o pessoal que já está ali ansioso, querendo saber qual é a primeira doença e a causa emocional dela? Então, vamos começar a falar de uma doença autoimune que muitas pessoas têm, que é o lúpus, né, gente? O lúpus, ela é uma doença que afeta muito a autoestima das pessoas, porque ela se caracteriza por umas manchas avermelhadas na pele, um pouco escamosas, assim, é uma pele ressecada que fica sobre aquelas manchas. Então, o aspecto dessas manchas, quando elas estão em algum local visível, acaba mexendo muito com a autoestima das pessoas, né? E o lúpus, ele pode ser mais leve, mas pode ser mais grave também. Ele pode ir além do que a gente vê somente na pele, né? Ele pode afetar, inclusive, o sistema nervoso, rins, coração, pulmões. Então, pode se tornar muito grave e pode, inclusive, levar à morte na sua forma mais grave. Então, assim, ela se desenvolve, o lúpus vai se desenvolver nas pessoas que perderam já a esperança, pessoas que remoem muitas situações, que carregam muita raiva dentro delas e que tem aquela questão de culpar o outro. Inclusive, assim, as perdas, às vezes não aceitar que perdeu uma pessoa que gostava muito, e ficar culpando a pessoa, que a pessoa partiu, que a pessoa abandonou ela, que ela foi traída por essa pessoa. Então, ela acaba entrando num processo autodestrutivo. Ela tem o lúpus, né, em si, ele é uma doença autoimune. Por quê? Porque as nossas células de defesa começam a destruir as células saudáveis do nosso corpo, né? E a pessoa, com o sentimento dela, ela faz isso. Ela entra num processo de autodestruição. Ela vai destruindo tanto o sistema nervoso dela que ela acaba adoecendo o corpo de uma forma muito grave. E o lúpus até, ele pode ter cura efetiva, de acordo com as ações das pessoas, mas ele exige, assim, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir e, principalmente, descobrir o auto-amor e o autocuidado. A pessoa voltar a se olhar com amor.
E como é que é, vamos dizer, esse desenvolvimento? Pode ser a partir da perda de um familiar, pode ser uma briga, pode ser uma desilusão diante da vida e que a doença possa se manifestar no corpo? Pode, todas essas são possibilidades que podem levar uma pessoa a desenvolver o lúpus. Porque a pessoa ela entra num processo de, de uma cobrança muito grande, de se sentir traída, de se sentir rejeitada, de se sentir abandonada. Então, qualquer uma dessas questões pode sim levar uma pessoa a vir a desenvolver lúpus. Olha só, o quanto que a gente precisa compreender e entender a questão do amor, a questão realmente do perdão diante de qualquer situação da nossa vida. Seja uma Sim, questão familiar, seja uma questão de trabalho, seja uma questão de vida, que possa realmente estar pesando diante de nós e depois se manifesta algo no nosso corpo por a gente simplesmente não observar os sinais. E é. como que a pessoa pode trabalhar essa questão do amor, do perdão, para trazer esse equilíbrio e a doença não tem cura, então, o lúpus. O lúpus, ele não tem cura, mas a pessoa pode entrar num processo onde ela não vai vir a se manifestar, né? Que ela pode controlar as manifestações da doença. E as formas mais indicadas, uma delas é algo simples que as pessoas podem fazer em casa, né? Que é fazer a oração do perdão para aquelas pessoas com as quais elas sentem todo esse processo de ressentimento, de mágoa, as práticas que estimulem alegria, a praticar a caridade também, olhar para o próximo, fazer o bem para o próximo, são coisas que vão começar a despertar nessa pessoa mais caridade, mais alto amor, mais amor ao próximo, vão tirar ela daquele processo de, literalmente, um processo de ódio que ela vive, né, dentro dela, todo aquele sentimento denso que ela carrega dentro dela. Quando ela começar a fazer a caridade, a fazer o bem para as pessoas, vai mudar. E sim, né, Pedro? Tem os tratamentos convencionais com a medicina. Voltamos a falar mais uma vez que qualquer tratamento com terapia holística, independente da terapia que for, jamais vai substituir um tratamento médico, né, gente? Mas o tratamento médico junto com um tratamento de terapia holística os dois se potencializam, vão trazer um resultado muito mais rápido para a pessoa. Mas é importante, sim, sempre manter os dois tratamentos. Né? Todos os conteúdos, todas as doenças que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo nesse olhar complementar das terapias, né, das técnicas, mas não deixe de ir ao médico, de fazer seus exames, de realmente observar aquilo que o médico, a medicina te informa e você complementa e vai te ajudar no teu tratamento das terapias, todas elas holísticas, para agregar o todo diante dos teus corpos. E Exato. quais seriam gráficos? A pessoa pode fazer gráfico para trabalhar essa questão do perdão, trabalhar essa questão do amor próprio, para buscar harmonizar com essa doença? Pode. Temos as opções de fazer gráficos, mas no caso de lupus, eu prefiro trabalhar o cone hindu. Por quê? Porque o cone hindu, ele vai trabalhar nos nossos corpos sutis. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a queimar as informações que a gente tem lá no nosso corpo emocional. E essa queima, essa transmutação desse sentimento vai se refletir no nosso físico. Então, a gente vai ter um start ali para a pessoa começar a sair daquele estado emocional que ela tá para um estado emocional mais leve. Eu, particularmente, preferiria, neste caso, sim, dá para complementar com a radiestesia terapêutica, dá. Mas eu preferiria tratar realmente direto o conindu primeiro para a pessoa sentir aquele alívio, sabe? Tirar aquele peso, porque essa pessoa carrega muitos pesos dentro dela, né?
Então, vamos trazer um pouco de leveza para essa pessoa, para ela poder começar a mudar a atitude dela também, né? E no caso de crianças desenvolverem o lúpus muito cedo, pode estar sendo manifestado uma questão dos pais ali, a criança está no meio dos pais, os pais brigando muito, a criança sofrendo com toda essa questão? Geralmente sim, né, Pedro? Porque as crianças elas refletem o que os pais estão vivenciando, né? Então, e eu te confesso que assim até hoje eu nunca vi um caso de lupus em uma criança. Então, daqui a pouco pode ser que tenha, tá? Mas eu realmente, gente, eu confesso para vocês que eu não tenho conhecimento, nunca chegou nenhum pedido de ajuda até mim. Mas realmente é uma doença que se manifesta em adultos. Mas se acontecer de manifestar em crianças, realmente a gente sabe que é uma somatização da criança, né? Que ela tá manifestando algo que ela tá sentindo dos pais dela. Muito bem, então, para você que talvez tenha casos de crianças, um lúpus é uma sugestão, a constelação familiar, trabalhar essa questão sistêmica, algumas questões que possam estar da lá da ancestralidade, e a criança está repetindo ou somatizando, ou honrando alguma questão que não é dela. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários. E se você estiver escutando alguma voz ao fundo, coloca ali, porque está tendo alguma interferência. Eu estou escutando aqui, tá? Não sei se o pessoal, a Márcia está ouvindo, se o pessoal que Não, está assistindo ao vivo está conseguindo ouvir. Tem uma voz, tem um sinal meio que eletrônico ao fundo aqui da live. O som está chegando assim para mim, tá? Pode ser algumas questões. Eu abri o tarô enquanto a Márcia estava falando aqui, eu ouvi umas coisas, mas está tudo certo. Seguimos a live e está tudo tranquilo. Então, qual é a próxima doença? ai, o Pedro já começa a assustar a gente, né? Pelo amor de Deus, eu abri o tarô e já vi umas coisas aqui acontecendo e a gente já fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas, ó, gente, pra mim o som tá normal, eu não tô ouvindo nada, tá? Tá tudo certo. Vamos lá. No final da live ele vai contar pra gente o que que ele viu no tarô. Tô curiosa já. Mas vamos seguir aqui, vamos falar da gastrite então, né, gente? A gastrite se manifesta no nosso estômago, basicamente, né? É o nosso estômago produzindo um excesso de suco gástrico que vai lá e vai começar a corroer as paredes do nosso estômago. E quando a gente está por muito tempo sempre sentindo lá emoções densas, como por exemplo, medo, mágoa, raiva, insegurança, ansiedade, e a gente não consegue lidar com isso. A gente não fala sobre isso, a gente fica segurando. Tá ali, tá dentro de nós, a gente tá remoendo e o nosso estômago tá ali, porque o nosso estômago, gente, ele digere, ele não tá ali só para digerir o alimento, né, que a gente vai ingerir. Ele está digerindo as nossas emoções também. Só que quando tá denso demais e ele não consegue digerir, vem a gastrite para nos dar aquele alerta. Opa, eu não tô conseguindo digerir isso daí. Tu vai ter que começar a lidar com essas emoções. Enquanto tu não conseguir lidar, falar sobre isso, tomar atitudes em cima dessas emoções densas, essa doença vai continuar. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a gastrite é por causa de uma alimentação errada. Ah, eu tô me alimentando, eu tô comendo determinada coisa e tá me dando gastrite. E o sentimento que tá lá dentro. E aquele sentimento denso por muito tempo. Será que esse sentimento não é esse sentimento a causa da gastrite ao invés da alimentação? É uma questão, então, bem interessante a ser observada. A gastrite, ela causa, vamos dizer, o que é dores no estômago, queimações, para o pessoal ali que Nações. também ir se observando. É muita queimação, basicamente aquela coisa, tudo que eu comi faz mal. Às vezes a pessoa come uma fritura, pois é, fiquei ruim, atacou-me a gastrite. Ou frutas cítricas, frutas muito ácidas. Nossa, comi uma laranja e atacou minha gastrite.
Mas às vezes não é isso, né, gente? É o sentimento. Pode vir a acontecer? Pode. Mas quando as nossas emoções estão mais densas, que está em desequilíbrio, vai estar afetando ali o nosso plexo solar, né? Que é o chakra que coordena as emoções, essas emoções densas. Então, automaticamente não está conseguindo digerir e tá ali. O estômago até tá trabalhando, mas ele tá trabalhando tanto, 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 que essa produção de suco gástrico em excesso acaba corroendo as paredes do estômago e causa muito desconforto, dor, azia, má digestão para tudo, né? Então são as características básicas da gastrite, mas tem sintomas mais sérios às vezes de a pessoa não conseguir ficar sem tomar um remédio, sem tomar um protetor gástrico. Já ouvi pessoas dizendo assim, ai, pois furou a parede do meu estômago de tanto, por causa do que eu comia, ou de tanto remédio que eu tomei para uma outra determinada doença. E só que assim, às vezes a pessoa está tratando uma determinada doença, mas o emocional dela tá atacado e vai lá, vai tomando remédio, remédio, e esse remédio talvez ajude lá na ansiedade, mas está prejudicando o estômago, porque ela também não está lidando com essa emoção, né? Ela está só tentando remediar e não realmente tratar, ir lá na causa emocional. Olha só. E a questão, então, desse remoer é a questão de brigas da pessoa com familiares, com trabalho, é a questão do não perdoar também, que acabam, então, ficando nessa parte do plexo solar, nessa região, e aí podendo desenvolver a gastrite. Também, mas a gastrite, ela é extremamente associada ao que? A insegurança, a raiva, mágoa, medo e ansiedade. São os 5 fatores chaves, assim, que realmente despertam a gastrite nas pessoas, assim, que faz a gastrite ficar latente, digamos assim. E como que a pessoa pode trabalhar isso dentro das terapias, dentro dos gráficos? Como que ela pode ter uma melhora, ter um equilíbrio para ficar melhor perante a gastrite? A gente precisa primeiramente ter o equilíbrio emocional, né? A pessoa começar a equilibrar essas questões, esses sintomas, para então a gente primeiramente vai ter que trabalhar esse emocional e aí sim, depois a gente pode montar tratamentos que vão vir a cicatrizar esse estômago, né? Porque a gastrite, ela precisa o quê? De que a gente regenere toda a parede do estômago. Então, a gente pode sim, depois de tratar o emocional, a gente pode vir e montar um tratamento para regenerar a parede do estômago. Daqui a pouco vai complementar. A pessoa está tomando um remédio lá. Muitas vezes as pessoas tomam aqueles protetores gástricos que tem que tomar em jejum de manhã. E aí a gente monta ali um tratamento com a radiestesia para regenerar toda essa parede do estômago e aos poucos ela pode deixar de tomar o protetor gástrico. Olha que interessante. E remédios naturais, assim, remédios, tipo, colocar no gráfico ali os remédios e ela tomar, pode potencializar para ajudar ou precisa ter um tratamento completo? O remédio energético, Isso. sim, a gente pode fazer o envio para o sistema da pessoa de um remédio energético, mas para gastrite, para estômago, desequilíbrios em gerais, geral de estômago, qualquer pessoa, qualquer desequilíbrio que a pessoa tenha, má digestão, azia, gastrite, enfim, eu gosto muito de sugerir para as pessoas tomarem em casa o chá de hortelã. O chá de hortelã, ele é excelente para regenerar as paredes do nosso estômago e equilibrar ali o pH do nosso suco gástrico. Então, fica a dica aí pro pessoal que tem gastrite, que sofre com essa questão, né? Um chazinho de hortelã, mas com equilíbrio, não vai querer tomar
2 Não, litros de chá de hortelã, né? O excesso, tudo vai fazer mal. Então, equilíbrio, uma xícara, né? Vai se observando, mas não adianta tomar chá de hortelã e não trabalhar as causas emocionais, né? Não exato. fazer terapia, trabalhar a questão da ansiedade, terminar com essa questão da raiva, porque você percebe, a raiva, o ódio, faz mal para você. Não faz mal para quem você está mandando. É claro que você está mandando energia, está projetando energia, mas está fazendo mal para você. Então, trabalhar o teu amor próprio, essa questão do perdão. E a nível sistêmico, quando se fala de estômago, se fala muito de mãe, do sistema materno. Então, olhe com mais amorosidade para a tua mãe, para o sistema materno, porque ali envolve algumas questões sistêmicas que também pode estar somatizando dentro de você. E a afta. A afta é um outro tema, porque a pessoa que tem gastrite tem muita afta. É um outro tema de live ou pode emendar a afta agora aqui? Não, nós vamos ter que falar em um outro momento de afta, tá? Porque a afta, ela, apesar de ela vir do nosso estômago, ela tem algumas causas emocionais diferentes e tá ligada a algumas outras questões. Então a afta fica para uma próxima, já pode ser um dos assuntos da próxima live, tá? Já temos ali um assunto para a próxima live. Então, ó, próxima live, afta já está escolhido para você que tem muita afta, né? Ah, estou com dor de estômago, veio uma afta. Né? Comeu alguma coisa muito, bebeu, comeu algo muito ácido, já surge as aftas. Então, é interessante a gente observar, né, a causa emocional, porque vem a afta, o estômago, comi alguma coisa, algo não me fez bem. Então, fica a dica para você. Se você tiver sugestões também de doenças, de temas, coloca aqui nos comentários para você que está assistindo na gravação. Coloca nos comentários aqui as doenças que você deseja que a gente traga aqui para você. Essa é uma série de lives trazendo a causa emocional de todas as doenças. Então, vai trazendo, porque você ajuda a compartilhar, ajuda a trazer assunto para a gente agregar nas noites de terça-feira. E a próxima doença, qual que é? Vamos falar então do reumatismo, uma doença que acomete muitas pessoas, uma doença muito dolorida, né, gente? Quem teve em algum momento já sabe que é dolorido demais. Por quê? Porque vai causar dores articulares, causa rigidez, causa inchaço, principalmente assim, ó, quem tem nas mãos as juntas ficam doloridas demais, ficam enormes. Às vezes até o reumatismo ele vem a deformar os dedos. E tem quem tem reumatismo, geralmente ela aparentemente daqui a pouco a gente vai ver mais nas mãos, nos pés, mas dá em outras partes do corpo também, né, gente? Cotovelos, nos pulsos, enfim, onde nós temos as maiores articulações. Então, causa bastante dor, causa principalmente rigidez, a pessoa começa a perder a mobilidade, né? Principalmente nas mãos, tem aquela dificuldade de pegar as coisas. Então, o reumatismo, ele vai acontecer nas pessoas que elas acumulam muitas mágoas e ressentimentos, porque elas não conseguem reagir alegremente perante a vida. Elas realmente são pessoas que são mais duras. E pessoas, às vezes, que não se sentem amadas desde criança já. Aquela criança que já cresceu com aquela coisa de fazer tudo pelos outros, tentar chamar atenção, tentar ser aceita através do serviço prestado para as pessoas, fazendo tudo pelas pessoas, para as pessoas quererem ela por perto, para as pessoas aceitarem ela, e mesmo assim é uma criança que não se sentiu vista, que não se sentiu amada. É uma pessoa que cresce e mais tarde vem a desenvolver um reumatismo. Olha Olha ali, só. a Elisiane está aí. Muito bem-vinda, Elisiane. Boa noite, querida. Muito bom te ter aqui com nós novamente. Então, basicamente, o reumatismo é isso. É a pessoa que já, desde muito cedo, não se sentiu amada. E a questão do reumatismo pode acontecer em qualquer fase da vida,
ou muitas vezes é só lá na velhice? Então, quando a gente olha para essa questão da pessoa não se sentir amada, muitas vezes, quando a pessoa chega numa determinada fase da vida, ela não se sente mais amada, né? Ela se sente deixada de lado. Então, automaticamente, ela acaba desenvolvendo o reumatismo. Olha só, então interessante. E trabalhar então forte essa questão da criança interior da pessoa. É bem importante trabalhar a criança interior. É importante que desenvolver essa pessoa também, ela precisa desenvolver um auto amor, ela precisa começar a ver que a pessoa que mais vai poder dar amor para ela é ela mesma. Agora eu comecei a ouvir uns chiados aqui no meu também, tá, gente? Também parece que tem um. É como se tivesse uma microfonia. É, tô falando, é os alienígenas. Os alienígenas que estão entrando na live. É o 13 Atlas. Agora, antes da live estava caindo quando surgiu o 13 Atlas. Agora surgiu um outro visitante interestelar, que está atrás do 13 Atlas, para quem não sabe, e agora está vindo interferência. Então, olha que vai ter, são os extraterrestres que estão ali. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinho. Se você tiver dúvidas, perguntas, coloque aqui nos comentários para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos para você. E o reumatismo, como é que se trabalha a parte vibracional energética com gráficos? Pode ter um auxílio assim da radiestesia para trabalhar essa questão dos ossos? Pode, mas eu gosto muito também porque a gente tem um cone hindu de artemisia que a gente utiliza para trabalhar dores. A gente trabalha muito dores articulares. E com esse cone de artemisia, eu gosto de trabalhar diretamente nos pontos de dor para aliviar a dor de imediato. Mas aí também a gente pode, além do cone, a gente pode utilizar a radiestesia terapêutica. Daqui a pouco a gente pode somar ali outras terapias. A aplicação de reiki também vai trazer um alívio para essa pessoa. Enfim, a gente pode colocar energia, inclusive cromoterapia vai ajudar no alívio das dores. Olha que interessante, a cromoterapia também ajudando. Quero dar boa noite para a Fábio, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você tiver. E se você está escutando coisas estranhas, relata aqui, depois manda no direct para nós. Tá? Manda no direct, olha, escutei isso, escutei aquilo, escutei uma voz, um som. Tá? Isso acontece bastante nas lives da Mônica de Medeiros, onde existem interferências espirituais, extraterrestres diante das lives. Então é interessante nós observarmos. Quero dar boa noite para Vanete, Maria. boa noite, Vanete, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com nós. Boa noite, seja muito bem-vinda. Todo mundo aqui fazendo parte dessa linda egrégora, aumentando cada vez mais terças-feiras, até os alienígenas nos assistindo a partir de hoje. E qual é a próxima doença? Então vamos para a nossa próxima e última doença de hoje. Vamos falar sobre a síndrome do pânico, né, gente? E a síndrome do pânico, ela vai se manifestar através de crises súbitas essas, de medo intenso e desconforto. E geralmente a síndrome do pânico, ela vai vir acompanhada de quatro principais sintomas físicos e emocionais, tá? Que vão se manifestar como palpitação, falta de ar, suor excessivo, tremores, dores no peito, náuseas, tontura, medo de perder o controle e principalmente o medo de morrer. E a síndrome do pânico, ela tem várias visões, tá? Tem a visão reencarnacionista, tem a visão psicossomática.
Então, assim, a gente vai ver a psicossomática e a reencarnacionista, que é as que mais, para mim, assim, os meus estudos, é as que mais fazem sentido, tá, gente? Então, primeiramente, na psicossomática, ela vai estar associada ao que a criança sentiu lá no ventre da mãe. Já vem de quando ela estava ali sendo gerada. Essa mãe pode ter tido um problema muito sério durante a gravidez, pode ter passado por um susto muito grande, um assalto, um acidente, enfim. Ou daqui a pouco os pais desse bebê estarem em constante briga, daqui a pouco um dos pais não aceitar essa gestação, né, não querer, e essa criança já sentir que ela está vindo para um local que não é um local seguro, onde ela não está se sentindo bem-vinda, onde ela não está se sentindo acolhida e protegida. Então, em algum momento da vida, quando essa pessoa crescer, né, vai nascer, vai se desenvolver, vai crescer, quando passar por uma situação semelhante ao que a mãe viveu, vai despertar a crise de pânico, a síndrome do pânico nela. Vai acabar que ela vai ter uma crise sem saber associar ao que é. Mas vem lá do ventre da mãe já. É uma coisa que ela já viveu lá no ventre, que ela não se sentiu acolhida, não se sentiu protegida, chegou ao mundo como um ser totalmente indefeso, né? E acabou desenvolvendo a síndrome do pânico lá quando ela é um adulto. E aí, pela visão reencarnacionista, acontece de, por exemplo, assim, em uma determinada vida, eu tive uma morte, caí de um penhasco. Então, automaticamente nessa vida eu já venho com medo de altura. Mas quando eu passo por uma situação semelhante, de daqui a pouco estar num penhasco ou estar num local muito alto, vai chegar um momento que eu não consigo mais controlar o que eu sinto e vai desencadear todos esses sentimentos, essa palpitação, o medo de morrer, mesmo que eu não esteja em risco, mas vai me despertar uma síndrome do pânico. E ali é um trauma que eu estou trazendo lá de uma outra vida, uma memória que ainda está associada de outra vida que eu carrego na minha vida atual. Olha só, então que a gente possa observar. E são gatilhos, então pode acontecer gatilhos na vida adulta, uma situação, e porque a gente vê muitas vezes as pessoas que viajam de avião a vida toda, e de repente, numa viagem, dá um gatilho e a pessoa não quer mais, começa a ter pânico, Exato. começa a ter medo, ou questão de altura, questão de qualquer questão é um gatilho. E esse gatilho pode se desenvolver perante ter acessado uma situação de uma outra vida. Exato, pode estar acessando uma memória, né, de quando estava lá na vida intrauterina ainda, ou pode estar acessando uma memória de uma outra vida, né, que venha se manifestar. Foi um trauma muito grande e que ficou gravado lá no inconsciente. Então, quando veio uma situação semelhante na vida atual, a pessoa desperta, porque muitas vezes, assim, quando a pessoa tem uma crise, né, de pânico, às vezes ela não sabe nem explicar de onde veio, mas aquele medo foi tão grande que acabou paralisando ela e acabou despertando muitos sintomas físicos. Olha só, bem importante a gente observar. E como que a gente pode trabalhar essas questões, então, de vidas passadas? A radiestesia tem meios, tem gráficos para trazer, vamos dizer, uma liberação, um corte vibracional, energético dessa vida? A gente pode trabalhar o divórcio energético, mas para a síndrome do pânico é muito importante fazer um trabalho de psicoterapia ou de PNL daqui a pouco, trabalhar a regressão de vidas passadas. São questões importantes porque elas vão te ajudar a identificar onde essas questões aconteceram para a gente poder dissolver, ressignificar.
principalmente quando vir de vidas passadas, dissolver as personalidades ressonantes que ainda estão ativas, né? São as personalidades ressonantes de vidas passadas que estão ativas na vida atual. E isso é importante fazer a dissolução. E a nível materno, a nível do útero, né, da mãe, casos em que o casal brigava durante a gestação, né, ou que a mãe tenha se assustado, tenha acontecido alguma questão durante a gravidez, então a criança, depois o adulto pode desenvolver isso. Tem algo que possa ajudar essa pessoa nessas questões maternas em relação ao útero? Talvez até uma constelação familiar, Pedro. Aí é a tua especialidade, aí é tu que vai poder nos dizer se a gente poderia trabalhar uma constelação familiar para tratar quando o trauma for intrauterino, porque a gente começa a ficar com a constelação, né? O que a mãe sentiu, como nós nos sentimos dentro da barriga da mãe, então talvez seja bem interessante. Sim, exato, né? Trabalhar essa questão a constelação do parto. Então, é uma sugestão, porque muitas vezes a gestação é muito tranquila, né? A mãe traz esse bebê muito feliz, muito alegre, o pai, a mãe, a família. Mas acontece alguma coisa no parto que realmente pode desencadear uma doença, uma crise, uma ansiedade, né? A forma que o bebê é retirado, a forma que o médico age, aquilo que está acontecendo na sala do parto. Então, uma sugestão, a constelação do parto, constelar o parto é algo bem interessante para trabalhar essas questões também. Como que a pessoa pode, então, constelação, psicoterapia, como que ela pode aliviar essa questão da síndrome do pânico? Existem meios, existem ferramentas que ela pode fazer em casa, ou que ela pode buscar terapeutas para momentos de crise, ou fazer com que isso não aconteça tão seguidamente? É importante, né, Pedro, que a pessoa comece a se conhecer, ter o autoconhecimento para já identificar, começar a entender e identificar quais são os gatilhos, o que desperta. Mas é muito, muito importante, né? A síndrome do pânico, a maior parte das pessoas vai tratar com medicações, só que são medicações bem fortes, né? São medicações que vão mexer em toda a estruturação da química do nosso cérebro. Então, o ideal seria realmente procurar as terapias, mas aí a gente realmente vai ter que trabalhar de uma forma mais pesada, digamos assim, que vai ter que ser realmente daqui a pouco trabalhando a hipnoterapia, terapias de vidas passadas, essas questões, porque realmente é algo numa uma dimensão que daqui a pouco só a gente indicar determinados exercícios para a pessoa não vai ser suficiente. Até porque no momento que a pessoa está numa crise de pânico, ela realmente ela não consegue pensar, ela não consegue atinar e ela não consegue naquele momento se proteger, ter o ímpeto. Ela só tem o medo, né? O medo tá grande demais que faz ela perder o controle. Então, realmente, para esse momento é muito importante a pessoa procurar ajuda, tanto médica quanto realmente de um terapeuta. Verdade. Então, para você que sofre de síndrome do pânico, busque a ajuda. Busque sim meios para você que tem medo de morrer, né? Terapeutas que trabalham a parte da psicoterapia reencarnacionista, para você ver que alguma questão possa ter acontecido de uma vida passada, e aí Exato. cortar, fazer esse corte de sintonia através da hipnose também, da constelação, o reiki, mesa quântica, os gráficos. Então, existem várias ferramentas que podem te ajudar, mas depende de você. Você precisa dar o passo, buscar, para que isso não cause cada vez mais problemas para a tua vida. E muitas vezes te bloqueie de você viver momentos lindos, momentos maravilhosos, de uma viagem, de um passeio, de um trabalho, deixando de lado oportunidades por questões de medos, por questões que afloraram ou que podem aflorar na tua vida. Então, se analise, se observe. Você pode passar por uma situação várias vezes durante a tua vida e, de repente, acontece algo e desencadeia um pânico, desencadeia uma situação. Observa porque tem uma mensagem, tem uma sintonia
vibracional e energética, espiritual diante de você. E para finalizar essa questão, então, das quatro doenças, para o pessoal que está nos assistindo, pode fazer, entrar em contato contigo para trabalhar os gráficos, para trabalhar a própria questão do divórcio energético, a mandala da virada, né? Como é que funciona essa questão para que as pessoas possam se amar mais? Porque fazer terapia é um ato de amor próprio, é um ato de coragem. Então, a pessoa pode te chamar, pode entrar em contato, tendo essas doenças ou outras, sempre acontece uma anamnese, uma conversa, para depois poder efetivar o tratamento. Exato, né, gente? A gente precisa primeiro identificar o que está acontecendo, o que a pessoa está buscando, né? Porque quando alguém resolve se abrir para buscar uma terapia, essa pessoa ela tem objetivos e a gente precisa entender, né? Quais são e começar a ver meios, quais são as melhores formas de tratamento, quais são as possibilidades que a gente vai ter de tratamento para conseguir ajudar essa pessoa, né? A gente sempre tem que entender bem o que se passa, porque cada ser é único e a gente tem as nossas individualidades e é necessário compreender isso, gente. E quando a gente se abre para esse processo, que é muito particular de cada um, a gente acaba tendo resultados lindos. Assim, a nossa vida muitas vezes muda completamente, a gente descobre novas formas de viver porque a gente se abre para aquilo, né? Para aquela cura, para aquele processo e principalmente para aquela evolução, porque quando a gente tem questões que às vezes a gente carrega por muitos anos, né, que estão ali nos acompanhando no dia a dia, e às vezes a gente acha que vai passar o resto da vida com aquela questão, mas na verdade não, né? Nós podemos resolver essa questão nos abrindo para tratar, buscando ajuda, porque de alguma forma, quando a gente se abre, a ajuda sempre vem. Acho que é o Pietro que fala isso, né, Pietro? Quando a gente dá o passo, a vida põe o caminho, né? Então, basta a gente se movimentar. Quando nós nos movimentamos, a gente começa a encontrar o nosso caminho, a gente começa a encontrar as nossas curas, a gente começa a encontrar os nossos propósitos e acaba tendo um processo muito lindo no final. Exato, dá o passo que o universo coloca no chão. É isso Acredita, né? Não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Simplesmente vai em busca. Vai em busca da tua oportunidade, vai em busca de melhorar a tua saúde, vai em busca de melhorar realmente a qualidade de vida. Faça por você. Quando você tem amor por você, simplesmente tudo começa a fluir. Teu corpo, tua saúde, relacionamentos, amizade, tudo. Então, trabalhe fortemente o amor. É um sentimento que transcende o tempo e o espaço e pode trazer muitos resultados positivos. E agora vamos para a orientação do tarô. Vamos para a orientação do aí. tarô. Estamos chegando ao finalzinho da live. Vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca aqui nos comentários qual que é a energia que vai te acompanhar. Se você quer mentalizar alguma questão que você tenha, coloca 1, 2 ou 3. Vai marcando ali, coloca nos comentários, que é assim que você se conecta com a energia do tarô. E enquanto o pessoal vai comentando, Márcia, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Pode chamar pelo Instagram, no direct, pode chamar no WhatsApp, no 519-9121-5128, pode chamar pelo Messenger, sinal de fumaça, tá tudo liberado, gente. Querer entrar em contato, é só me chamar que eu tô aqui, tô à disposição e adoro conversar com cada um de vocês. Gratidão, sempre uma aula. O pessoal aqui sentiu tua falta na semana Ah, passada e sempre que a Márcia vem, é uma aula que a gente aprende muito, a gente observa, a gente começa a olhar para as nossas questões emocionais, físicas, do tudo. Então, na próxima semana, então, já temos um tema que é a afta. isso aí, já temos a afta. Agora a gente vai ter que ver mais três opções. Gente, quais são os temas que vocês gostariam que a gente trouxesse? Quais são as doenças que vocês têm curiosidades? Nos mandem essa semana para a gente poder preparar um conteúdo bem legal para terça-feira que vem. Exato, mande para nós e caiu uma carta aqui. Então é minha. Aqui
Então, quando cai, vira, né? Vira. Eu não vou mostrar qual que é a carta. Não Tá, vou mas, mostrar. ô Pietro, a gente quer saber o que que tu viu lá quando tu deu aquela viradinha na carta lá, tirou uma carta, aquela interferência. A gente ficou curioso, realmente a gente quer saber, conta aí. Questões energéticas. Questões energéticas. Ai, Tá? ai. Questões energéticas. Depois eu te mando uma mensagem e a gente conversa. Ah, tá bom. Então, o pessoal aí que ficou curioso, questões energéticas, questões energéticas vibracionais. Mas está tudo certo, está tudo bem, tudo tranquilo, né? Não vamos nos abater, não vamos deixar atrapalhar as nossas lives. Um, dois ou três, vai marcando ali nos comentários. Carta número um, carta número dois e a carta número três. Orientação do tarô para você. Você que escolheu a carta número 1, 6 de paus, é a carta da vitória, vai dar certo. Continua, vai realmente ser algo maravilhoso. Aceita, até uma carta de aceitação. Talvez você está passando por uma situação, um convite, uma proposta. Vai lá, dá o passo, acredita, o universo coloca o chão. Uma carta muito positiva, uma carta de que traz alegrias, vitórias para a sua vida. Para você que escolheu a número 2, o 10 de ouros, a carta da família, uma carta muito familiar. Um convite para fazer constelação familiar, para você poder estar mais próximo da tua família, mas é uma carta muito boa, que te traz bons relacionamentos familiares, te traz riqueza e te faz esse convite. Conheça a história da tua família, esteja mais próximo da tua família, porque vai ser momentos muito legais para a sua vida. E para você que escolheu a número 3, a carta do Papa. Equilíbrio e conexão espiritual e material. Então, viva a matéria, usufrua daquilo que a vida te proporciona, do dinheiro, da comida, de viagens, mas não deixa de lado a tua conexão espiritual. Não deixa de lado a tua conexão com Deus. É um convite para você estar em conexão com a terra e com o céu. Então, cartas maravilhosas, cartas muito boas para a nossa vida. Mas somente gratidão e nos vemos então na próxima terça-feira, 8 horas da noite. 8 horas da noite, na próxima terça-feira. Gente, gratidão a todos que estiveram com nós. É sempre muito bom estar aqui. E aguardamos vocês na próxima terça-feira. Boa noite e gratidão a todos. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você também que vai nos assistir na gravação. E a gente pede que você mande sugestões para nós de doenças que você quer ver na próxima semana e nas próximas lives. Curta, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos e te esperamos na próxima terça-feira, 8 horas da noite. E amanhã eu volto ao vivo às 7 horas da manhã em mais um Café com Terapia. Muita luz, muito amor e até a próxima live.